Então vamos todos nos colocar em posição de ouvintes agora. Que o nosso querido Mestre Jesus seja o nosso orientador durante este nosso encontro. Que os nossos mentores e guias espirituais possam estar presentes do nosso lado, nos fazendo ouvir a palavra do Mestre, nos auxiliando no entendimento para que a gente possa enriquecer-se espiritualmente. Te pedimos, querido Mestre, que nos auxilie sempre, que as tuas palavras caiam nos nossos corações e que elas brotam, para que a gente possa levar um pouquinho da tua luz a todos aqueles que não te conhecem. Te agradecemos imensamente por nos ter chamado para esse encontro e por confiar em nós e trazer as tuas mensagens, auxiliando na nossa jornada. Muito obrigado, querido Mestre, pela sua presença. Que assim seja. Vou compartilhar o texto. Estão ouvindo bem? Estão vendo o texto? Perfeito. Que é isso, você pede. A Lu poderia começar, Lu? Posso sim. Meus amigos, há muitos dentre vós tenho ouvido dizer, como hei de fazer caridade, se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar o nome do Altíssimo. Eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo e vede agora, sou feliz. Aos velhos que vos dizem, aos velhos que vos disserem, é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi, dizei. Deus usa de justiça igual para todos nós. Lembrai-vos dos obreiros da última hora. As crianças já viciadas pelas companhias de que se cercaram e que vão pelo mundo, prestes a sucumbir às más tentações, dizei, Deus vos vê, meus caros pequenos. E não vos canseis de repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis, e em vez de vagabundos, fareis deles homens. Também isso é caridade. Dizem outros dentre vós, ora, somos tão numerosos na terra, que Deus não pode nos ver a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estáis no cume da montanha, não abrangeis com o olhar bilhões de grãos de areia que as cobrem? Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus. Ele vos deixa usar o vosso livre-arbítrio, como vos deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes, conseguis entorpecê-la pondo-lhe o espírito do mal. Ela não se cala, mas ficais certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir. Logo que deixardes
perceber-se da sombra do remorso. Ouvia, interrogai-a, com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa essa máxima do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Observar esse preceito. Reuni-vos todos em torno dessa bandeira e tereis ventura e consolação. Obrigada, Lu. A Paula poderia ler o próximo texto, Paula? Leio. Excesso e você. Amigo, Espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas e o objeto conservado, sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus, renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos, que lhe sejam inúteis, em forças vivas do bem. Retirem da despensa os gêneros alimentícios, que descansam esquecidos, para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapatos, que lhe sobram, aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos, ora na pátria espiritual, enviando aos que partiram maior contentamento com tal gesto. Renovemos a vida constantemente, cada ano, cada mês, cada dia. Previna-se hoje contra o remorso de amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Ajude a casa de assistência coletiva. Divulgue o livro nobre. Medique os enfermos. Aplaque a fome alheia. Enxugue lágrimas. Socorra feridas. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros, em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. André Luiz. Excelente, obrigado, Lu, obrigado, Paula. A gente vai tirar o partagem. Então, vamos lá. Temos aí um texto, né, do Evangelho, com um texto complementar. Eu esqueci de colocar aí o livro, né, do O Espírito da Verdade, que é uma obra de Emmanuel e André Luiz, e que justamente comenta esse texto, né? Então, vamos lá, palavra aberta, para que a gente possa fazer a nossa reflexão. Então, boa noite, pessoal. Vou começar, como sempre, situando onde que está o texto que a gente leu, né? Capítulo 13 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, são comentários feitos a partir de uma passagem de São Mateus, em que Jesus vai explicar, né? Ele vai dizer: tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa do vosso Pai que estás no céu.
Então, quando deres esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando deres esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Então, é um capítulo que vai falar sobre a caridade, né? E a caridade é um dos pontos principais da nossa doutrina. Fora da caridade não há salvação. Então, é um capítulo muito rico e eu acho que a gente tem muita reflexão para fazer sobre ele, né? E esse complemento do Emmanuel é muito, muito interessante, porque faz a gente pensar que todos os recursos materiais que a gente tem na nossa vida são emprestados, porque eles pertencem à Terra. Nós não vamos partir com nada. Então, a gente vive aqui e tudo nos é emprestado. Só que tudo que eu tenho em excesso está faltando para alguém. Então, como fazer essa reflexão, né? O quanto realmente eu preciso para viver bem, de uma maneira confortável, e em que momento que isso passa, em que momento que começa a ser um excesso. Então, esse seria um ponto de reflexão. E o outro ponto é a questão do que é a caridade, né? Porque ele vai falar ali a caridade moral, a caridade material, e de como, quantas vezes a gente diz, mas eu não tenho nada para dar, né? Eu mesmo tendo dificuldade, e na verdade a gente sempre tem, né? Ele vai falar do pensamento, da oração, da palavra. Então, acho que tem bastante reflexão para fazer hoje. Perfeito, Val, excelente. Só fazendo um encadeamento, né? Eu comentaria aí rapidamente os dois aspectos da caridade, né? O aspecto material e o aspecto moral. E só para situar um pouco as coisas, eu acho que nós estamos vivendo hoje um tempo especialmente, né, que essa reflexão é muito necessária. Vendo reportagens hoje, né, sobre o Brasil, a gente não precisa nem falar, mas mesmo em países, né, como na Europa, por exemplo, na França, Portugal, Espanha, né, em vários outros, a gente vai vendo que essa crise está afetando, né, a vida das pessoas, pessoas que tinham uma vida, tinham emprego, tinham, né, lá, né, mostrou um senhor com a esposa, 3 filhos, e de repente você está na rua e precisando pedir comida num centro lá de ajuda. Então, nós estamos numa época que sim, a caridade material, ela sempre foi necessária, mas hoje, com certeza, o excesso na nossa casa é falta na casa de alguém, né? E são tempos difíceis, porque não existe nada mais duro do que uma pessoa que tinha uma vida e, de repente, não tem mais, né? De repente, ela não tem mais aquela vida, não tem mais emprego, não tem mais como pagar a residência, enfim, de repente a vida das pessoas muda do dia para a noite e você está se vendo numa situação que você nunca se viu antes. E nós estamos vivendo um período desses, né, que muitas vidas estão sendo reviradas e moralmente, então, nem se fala, né, porque é também um tempo de turbulência, de muito pessimismo, as pessoas, né, ficam vendo notícias ruins o tempo todo. Então, eu acho que há aí, sim, nós temos um grande trabalho de reflexão para fazer, porque as duas caridades, nesse caso, são muito necessárias, né? Por exemplo, a caridade moral da gente ser otimista, da gente ser positivo, da gente chamar as pessoas, né, para o que é bom, convidar para o que é bom, dar um livro, oferecer conhecimento. Existe um caminho, né, para todos nós. E é muito interessante esse texto, porque ele diz, não precisa muito. Não precisa muito para nenhuma das duas. Não precisa muito mesmo, porque Jesus não tinha um tostão, não tinha nem onde morar, e foi quem mais fez caridade neste mundo, né? Então, e a gente tem uma riqueza, né, para oferecer, seja
as bênçãos infinitas que a gente tem todo dia sobre a mesa. Que as crianças abrem a geladeira e falam, nossa, mãe, a geladeira está muito cheia. Eu falo, o que a gente fala? Graças a Deus. Né? Então, a gente tem bênçãos infinitas, né? Que a gente recebe todos os dias e a gente, às vezes, nem para pensar nessas bênçãos. E a gente nem imagina, né, que, às vezes, na casa do vizinho não tem um pão, eles estejam passando por dificuldades, a gente não conhece a vida das pessoas. Mas a necessidade existe e está muito perto de nós e a gente às vezes nem sabe. Inclusive essa semana nós fizemos uma campanha aqui com o nosso grupo e a gente levou algumas coisas numa casa de atendimento aqui na nossa cidade. E eu fiquei, assim, muito, muito triste de ver, porque logo que a gente entrou, tinha um jovem da idade do nosso filho, o Vitor, né, tem 20 anos, tinha um jovem e uma menina do lado, uma moça, muito jovens, e eles estavam lá buscando recursos, né, então, quando a gente se abre para a caridade, quando a gente se abre para fazer alguma coisa, a gente vê onde existe a necessidade. A gente vai atrás e vê que ela existe, né? Quando a gente se abre para ela. Então, é importante, né, sairmos da nossa vida, que às vezes às vezes não é tão tranquila, mas se a gente compara com a vida das pessoas que têm muito menos que a gente vai ver que a nossa vida é muito tranquila e que nós podemos oferecer, né, o que sobra na nossa mesa e que falta na mesa de alguém. É só pensar em Jesus, né? Às vezes uma palavra amiga, alguém que está sofrendo, às vezes a gente nem sabe, né? Às vezes tem gente muito perto da gente sofrendo, precisando de amparo, de apoio. Então, todo mundo tem algo a doar, né, a fazer. Bom. Palavra aberta. Às vezes só um sorriso já é suficiente também, né? Exatamente. Aliás, Karen, a caridade moral, às vezes, ela é, de certa forma, às vezes ela é muito mais importante do que a material, né? Porque a gente, às vezes eu fico pensando, né? Por uma série de razões, eu estava pensando num amigo meu lá do Brasil e que está numa situação difícil, moralmente falando, e aí eu fiquei pensando, falei, como é fácil a gente se desviar, como é fácil a gente tomar caminhos perigosos e a gente vai vendo, né, que, por exemplo, nós somos às vezes insatisfeitos, nós somos reclamões, nós somos, às vezes a gente fica, né, e a vida vai azedando, a vida com a família vai azedando, a vida com os amigos vai ficando azeda. E a caridade moral, né, ela às vezes é mais importante do que a material, porque é a caridade da gente ser simples, ser grato, ser bom para as pessoas que estão com a gente, ser grato por elas estarem lá, ser grato pelos filhos que a gente tem, ser grato pela esposa, pelo esposo, pelo trabalho. Ah, o trabalho é chato, mas, sabe, tem gente sem trabalho, né? Tem gente passando fome. Trabalhar é chato, sim, é chato, mas é abençoado trabalho. Então, assim, meu filho está bagunçando, mas, bom, está com saúde, né? Né? Às vezes a gente tem fases, né? Aquele marido reclamão, poxa, como que a gente azeda a vida dos outros, né? Sendo assim, ou aquela mulher que está sempre reclamando, ou que... Né? Então, assim, existe uma caridade tão simples de fazer que é a gente tornar a vida dos outros mais leve. E aí eu chego a pensar que vale a pena, assim,
Às vezes é a caridade passar desapercebido. Né? Você ser alguém que passa desapercebido, que a nossa presença seja uma presença de leveza para os outros. Né? Assim, de bem-estar, né? Então, só de não reclamar, de ser grato, de ter um sorriso, como a Karen falou, porque é horrível, né? Pessoas de cara fechada. Então, assim, são caridades simples que realmente não custam absolutamente nada para o nosso bolso. Né? E que pode ser feito no dia a dia, que torna a vida das pessoas muito melhor. Né? Muito melhor. Porque quem vive conosco, principalmente quem vive conosco, né? Você vai sentir essa leveza de falar, poxa, né? Que bom, né? Então, assim, é o tipo da caridade que custa muito pouco, né? Ou nada, nada, na verdade. Eu me recordo uma noite. Desculpa, Lilian. Eu estava saindo do Centro Espírita em Porto Alegre e para ir até a minha casa não era longe. Eu passava por uma região muito bonita de Porto Alegre, mas ao mesmo tempo muito violenta, porque era uma região onde tinha um viaduto para passar e embaixo do viaduto tinham várias famílias que moravam lá. E eu estava saindo e vieram 3 crianças correndo assim, que eram tombadinhas, que eu já tinha visto roubando carteira e coisa e tal, e pedindo dinheiro. Mas aquele pedir dinheiro que é uma ameaça, né? Não me dá, eu vou te assaltar. E eu não tinha dinheiro. E eu peguei da minha bolsa, abri minha bolsa e disse assim, eu não tenho dinheiro, meu amor, mas eu tenho chocolate. Depois daquele dia, todas as vezes que eu passava naquele local, esse menino me acompanhava. Eu sou teu amor, né? Tu vai cuidar de mim, eu sou teu amor. E ele me acompanhava até o outro lado, do tipo, dando uma garantia de que eu não seria assaltado, que ninguém ia fazer mal ali. Isso, à noite em Porto Alegre, é raro. Acabou, não precisa falar mais nada, né? Esse exemplo fala tudo. Oi, Lília. Não, tem a ver também, porque tudo é uma causa e reação e tudo é perfeitamente interligado, né? E quando a gente passa a olhar para o outro, olha para o lado, a gente se torna grato por tudo que a gente tem a cada dia, não tem como não se tornar grato. E tá tudo interligado com a evolução também espiritual, né? Porque se você é grato, você vai saber enxergar as coisas de um outro ângulo, do ângulo correto, você vai estar em vigília para você estar sempre com os ouvidos abertos, os olhos abertos e o coração aberto acima de tudo, né? E isso acaba entrando num ciclo positivo na nossa vida, que quando a gente pratica o amor, a caridade genuína, ela volta para você numa intensidade muito maior do que você acabou dando, né? E isso é maravilhoso. É isso mesmo, né? E você falou uma coisa aí que tá tudo interligado, né? E é isso, tá tudo interligado. O problema no vizinho é nosso também. Né? A criança que você fala, a quem você se dirige com carinho, é alguém, né? Que poderia ser alguém da nossa família também. Dessa vida, de outra vida. E é interessante, né? O que a Karen também falou, né? Você, às vezes, que ele fala no texto, né? Diga para esses pequenos, né? Deus te vê, Deus cuida de você. Porque, às vezes, tudo que eles ouvem, né? Sai daqui, né? Não me incomoda. Eu vivi, Karen, experiências desse tipo e eu trabalhei muitos anos com criança, né? E eu lembro, depois de um tempo eu deixei e fui fazer outras coisas, e aí um dia estávamos voltando de carro para casa, estávamos quase perto de casa, já sábado, 3 horas da tarde, uma avenida movimentada ali perto de casa, e não sei por que razão, até hoje eu não sei, tinha um grupo de garotos parando todo mundo e mexendo com todo mundo, assim, fizeram tipo uma blitz, e chacoalhavam os carros,
e sacudiam tudo, e eu não entendi o que estava acontecendo, e aí eu falei, né, para todo mundo ficar calmo, e a gente foi chegando na tal da Blitz, e um dos garotos olhou e falou, não, nesse ninguém toca, é o tio César lá da creche. E aí você vê que era um menino que, né, era de uma família difícil, seguiu um caminho difícil, mas a gratidão de uma criança é uma coisa muito, muito bonita, né? Então, é assim, se nós pudéssemos socorrer as crianças, esse planeta provavelmente teria um outro caminho rápido, né? Se nós pudéssemos socorrer as crianças. Porque mesmo na pobreza, mesmo na dificuldade, a criança guarda aquilo que foi feito para ela com carinho. E isso é muito, muito importante, né? Às vezes a gente não consegue tirá-la daquela pobreza ou resolver todos os problemas. Mas cuidar da criança, né, dar carinho e ter atenção, às vezes só tratar, né, com uma palavra dessa que a Karen falou, você já abre um mundo, porque às vezes foi a primeira vez na vida daquela criança que ela recebeu um tratamento decente, né? E a humanidade está precisando disso, né? A humanidade está muito carente. E às vezes a gente tem problemas, a gente tem dificuldades, e a gente fica muito concentrado nos nossos problemas. É o meu marido que é problemático, é o meu filho que está com problema, é a minha irmã, é o meu pai, é a minha tia, são os meus negócios que estão indo mal, né? A gente tem problemas legítimos, ninguém está falando que não sejam legítimos. Mas quando a gente começa a fazer por outros, estranhamente certos problemas começam a se resolver quase que por si mesmos. Isso é uma coisa muito interessante que a gente tem que pensar. Mas vamos lá, vamos abrir a palavra. Eu vou falar, só que vocês desculpem, minha câmera não está conseguindo sustentar. O que mexe muito comigo nesse texto é esse trecho que a Val leu, né, a respeito da caridade e o silêncio da caridade, né? Que, na verdade, essa é a verdadeira caridade. Então, quando a gente faz uma prece por uma pessoa ou emana um pensamento positivo, é algo que não vai aparecer só se a gente verbalizar para alguém. Caso contrário, nós vamos fazer essa oração pela pessoa ou vamos dar uma palavra de conforto e isso vai ficar oculto, né? E Deus é que vai observar onde nós estamos atuando. E como você disse, César, agora nós estamos vivendo um momento bastante difícil, né? Nós espíritas sabemos que o planeta passa por uma transição. Muitos não sabem disso, né? E essa transição vem observar a tomada de consciência das pessoas. Então, a gente sabe que o vírus está aí, que está acometendo o mundo inteiro, uma série de pessoas. E aí eu falo assim, como espírita, por que nós não podemos fazer uma oração por essas pessoas que estão sendo comprometidas pelo vírus e desencarnando, sem ter o conhecimento, né, da doutrina, ou sem mesmo conhecer Jesus, muitos pais desesperados porque vão filhos, ou os filhos desesperados porque vão os pais, e a gente orar até mesmo por aqueles que a gente desconhece, né? Justamente para colocar em prática, porque eu acho que até para nós espíritas tem sido observado qual é a nossa ação nesse momento em que nós estamos passando. A oportunidade está sendo dada para que a gente leve essa palavra de conforto, né? Muitas pessoas chegam na gente com desespero de até quando isso tudo vai durar, até quando for necessário, né? Como eu comentei outro dia, uma pessoa me perguntou por que Deus deixa isso tudo acontecer, né? Por que Deus não cura as pessoas? Na verdade, Ele está curando, mas da maneira dele, não da nossa.
Então, eu acho que é um momento de grande reflexão, inclusive de nós colocarmos em prática aquilo que nos está sendo dado de oportunidade. E agora é essa palavra, sabe, essa oração até a essas pessoas que vão ao óbito, que são desconhecidos mesmo, e a gente trabalhar nessa parte do bem nesse momento, né? Que eu acho que isso é que vai fazer com que a gente consiga mudar um pouco a vibração. E aí a gente, como você mesmo explicou agora, conforme você começa a fazer o bem para o teu próximo, os seus problemas acabam se resolvendo porque você muda esse padrão vibratório. Então é uma consequência, né? Você não vai fazer o bem para o outro para ter o benefício. É que você tem que fazer porque realmente nós estamos aqui para fazer o bem para o nosso próximo, né? E então é onde a gente vai estar colocando em prática isso e a gente vai observar o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Mas eu falo que como espíritas, eu acho que nós estamos sendo muito observados pela espiritualidade, pelas oportunidades que têm sido dadas para nós, o que é que nós estamos fazendo com essa oportunidade, né? Então, esse é o momento de a gente questionar, porque é colocar em ação tudo isso que a gente tem aprendido aqui, que a gente discute, e cada um dá a sua opinião, e a gente consegue, ampliando um pouquinho mais o nosso conhecimento, né, das palavras do Mestre Jesus, que eu acho que por várias encarnações, nós ainda vamos ter que estudar muito esse evangelho até entender completamente, mas nos foi dado até aqui no momento. Então, vamos trabalhar em cima disso. Porque, às vezes, eu vejo muitas pessoas que entram no centro e elas se empolgam muito, descobrindo a doutrina e querendo trazer outras pessoas, é normal. Só que tomar cuidado, porque às vezes são pessoas que já querem fazer grandes trabalhos, né? Já querem entrar em equipes grandes, em coisas que aparecem, mas nós não temos que mostrar nada para a sociedade, né? Nós temos que fazer realmente de coração, na surdina, se possível, e deixar com que o outro tenha o benefício das nossas ações. Então, eu falo que é um texto bastante grande para a gente refletir o nosso papel como espírita nesse momento de transição que nós estamos passando. Perfeito, Leandro. Exatamente. Mais alguém? A Val, no início, né, falou do cerne da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Mas aí eu fiquei pensando, né, o que é essa salvação? Para quem é materialista, a salvação é ir para o céu, né? Porque vive a vida, morre e vai para o céu. Isso é a salvação. Mas e para nós que acreditamos na imortalidade da alma, que a vida é eterna, que nós somos espíritos eternos, seria o que a salvação para nós? E por que e fora da caridade não há salvação? Então, o que a gente está buscando, né? E fazer a caridade vai nos trazer essa salvação. Então, acho que é outro ponto que a gente poderia também refletir. Salvação, eu acho que é simplesmente a gente encontrar esse mundo interior, né? Que Jesus chamou de reino de Deus, que está dentro de nós. E a gente encontra o caminho para ele através da caridade. Né? É ele que pavimenta, né, se a gente pode dizer assim, o caminho para esse reino. É encontrar a plenitude de estar afinado com as leis de Deus, descobrir essa alegria, né, interior, e é uma coisa interessante, alguns benfeitores dizem que a caridade, ela começa às vezes com um copo d'água, um pão que você dá, mas você descobre ali que há uma alegria naquilo, né? Uma alegria que você não conhecia, que nós não fomos apresentados a ela. E quando você é apresentado a ela, é uma coisa que você descobre que você quer mais. Né? Porque aquilo começa num copo d'água e vai virando um pequeno riachinho, e aquilo pode virar um rio imenso que vai levar
Então, a gente vê pessoas que começam, às vezes, com um trabalho simples e vão descobrindo a alegria, né, de estar em sintonia com Deus, com a vida espiritual, com as presenças de luz. E todos os mestres da espiritualidade, todos os exemplos que nós admiramos, foram grandes homens e mulheres de caridade, né? É impressionante, assim, a gente analisar as vidas, né? Você pega lá a Aura Celeste, no Rio de Janeiro, com Inácio Bittencourt, eles atendiam 900 crianças, né? São trabalhos e você vai olhando, né, no Brasil todo, onde os espíritas foram chegando, né, grandes obras, né, o trabalho do Divaldo lá na Bahia, né, uma coisa imensa, né, uma cidade praticamente, as obras todas, né, que os espíritas foram criando pelo Brasil em nome dessa caridade e isso é muito bonito, porque a gente retoma um pouco o movimento que era do cristianismo primitivo. Os cristãos, nos primeiros tempos, foi esse movimento de fraternidade que foi sendo levado e que foi tocando o coração das pessoas, ao ponto de alguns jovens romanos deixarem tudo, ou venderem, né, darem embora suas heranças e venderem tudo que tinham e transformar e começar a abrir abrigos para pessoas carentes, necessitadas e a socorrer as crianças, as viúvas com seus filhos, que eram muitos por causa das guerras, e os idosos. Então a gente vai vendo assim, todos nós conhecemos exemplos e nós não precisamos falar de Dr. Bezerra, né, de Chico Xavier. Todos nós conhecemos exemplos perto. Todos nós conhecemos alguém que fazia caridade na nossa cidade, nos nossos conhecidos. Então, assim, eu lembro em Catanduva, por exemplo, né, Padre Albino, meu Deus, assim, né, um padre, um português que chega no Brasil e ali em 1910, 20, começa, né, constrói a primeira capelinha e aquilo vira uma igreja e começa o trabalho. E aí, daí a pouco, é um asilo, é um hospital imenso, e aí é uma faculdade de medicina, e outra faculdade disso e daquilo, e são creches que se espalham, e é uma alma, né, que foi praticamente construindo uma cidade, convocando a comunidade para o trabalho, e isso é muito bonito, e toda a cidade teve essas pessoas. O Brasil, principalmente o Brasil, é um país construído em cima da generosidade. E a gente tem essa visão ruim de nós mesmos, né? A gente acha que tudo está mal, que nada está... Não, né? O Brasil é um país cristão, é graças à generosidade de milhares de pessoas né, que a gente está sobrevivendo e conseguindo resistir a toda essa investida das trevas, da corrupção, do mal, né, que não quer que a gente se enraize, que a gente tenha essa visão cristã de sociedade. Mas são milhares de pessoas trabalhando todo dia na caridade no país. Aí a gente não vê isso nas notícias. São pessoas ajudando sem abrigos, ajudando pessoas de rua, recolhendo nas creches. Então a gente vê essa coisa bonita que está sendo feita. E, meu Deus, isso tem salvo muita gente e tem dado muita luz e esperança a todos, né? Abrimos a palavra. Posso falar? Pode. Bom, primeiro eu queria dizer que eu sou confessa, né? Porque eu sou uma pessoa com os guarda-roupa tudo cheio, as gavetas tudo cheia. E como é difícil a gente se desapegar das coisas, né? E eu acho que a humanidade ainda está naquela evolução, num estágio de evolução, que o ego fala muito alto. Então, tudo sou eu, né? Para mim,
tudo para mim, o jeito que eu quero as coisas, o jeito que eu tenho as coisas ou que eu quero ter, o quanto é difícil você se colocar em segundo plano para favorecer outras pessoas. E aí a gente entra na questão da empatia, né? Que a gente, hoje, no meio dessa pandemia, é o que a gente mais ouve falar, se colocar no lugar do outro, e o quanto que é difícil isso acontecer. Como vocês estavam dizendo, a gente sabe que pessoas estão passando por várias dificuldades, mas enquanto você está quietinho na sua casa confortavelmente, você não se mexe, porque o seu está garantido. O outro, problema dele, ele que se vire. A maioria das pessoas pensam assim. Por isso que eu falo que eu sou ré-confessa e me envergonho disso, porque a gente só resolve fazer alguma coisa quando é com a gente. Enquanto tá no vizinho, você fica só observando. Você só quer resolver mesmo quando é com você. Claro que a gente já está descobrindo essa necessidade de estender a mão para o próximo, né? Até pelo nosso, como fomos educados, pelos nossos pais, pela nossa fé em Deus, em Jesus e no que Ele nos ensinou. Então a gente tem uma tendência a ajudar o outro, mas a gente é muito a gente ainda, eu em primeiro lugar. E quanto à caridade moral, eu vejo quanto é difícil a gente ter essa caridade moral, que eu acho extremamente importante, com os nossos próximos. Como vocês estavam dizendo, né? O meu marido é sempre isso ou aquilo, o meu filho tal coisa, o meu chefe. E eu sou a chatona, porque eu reclamo de tudo. Porque todo mundo faz coisas que eu não gosto. Mas a gente não para pensar no que a gente faz que o outro também não gosta, né? Então, assim, você passar em algum lugar e ajudar alguém, uma instituição ou um asilo, o que for, uma pessoa que está caída na calçada, você passa e ajuda, levanta, chama o bombeiro, enfim. Agora, dentro da sua casa, o quanto é difícil o seu colega de trabalho você ter essa caridade moral, esse desprendimento, essa empatia. Porque na nossa intimidade, nós somos nós mesmos e chuta o pau da barraca, né? E não quer nem saber aonde vai doer, aonde vai dar. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar que o mundo não é em torno do nosso umbigo, né? Acho que é a primeira coisa que a gente tem que pensar. E segundo, os nossos próximos estão próximos justamente para os acertos. Então, a gente tem que começar a perceber que nós temos que cuidar dos nossos próximos, assim como a gente eventualmente pensa em cuidar dos mais distantes, né? E parar com essa coisa de eu preciso de mais, de sempre mais, né? Todo mundo quer ter a vida confortável, as coisas que lhe agrada, mas às vezes eu abro o meu guarda-roupa e penso, por que eu tenho 30 camisetas? Se eu revezo entre elas 5 no máximo, o resto fica lá. Sabe, fazer esse tipo de auto-reflexão, né? Como a Eliana disse, refletir sobre a caridade. E é um treino, né, gente? É um treino para a gente ir se desprendendo, se desapegando e entender que realmente nós não temos nada aqui. É tudo, até o nosso corpo não é nosso, é emprestado. Então, para que tanto apego? Né? E como fazer para desapegar? Eu acho extremamente difícil, um treino extremamente difícil para mim. Mas a gente segue lutando, porque a gente está aqui para isso, justamente para entender e tentar se melhorar, né? E seguir no caminho de Jesus, que é o caminho da caridade. Ele esteve aqui para isso, para mostrar para nós o que era o amor sem ter nada em troca, o que era fazer a caridade sem ter nenhuma vantagem sobre isso, ou ser ilustre por causa disso, né? Vamos dizer. Mas eu acho que é um treino e é bem difícil. Não é fácil, não.
E é esse o objetivo da nossa reflexão, né? Desse texto. E uma coisa que me ocorre, Paula, é que não só é difícil, mas como a gente deve se preocupar, talvez, em ensinar, para que seja menos difícil mais para frente para outros. Então, por exemplo, às vezes a gente vê, a gente tem filhos, né, e a gente vai sair para fazer um trabalho destes, porque a gente, por exemplo, eu recolhi, bom, né, nós lemos o texto hoje, eu tenho certeza que todos nós vamos dar uma olhada, né, no que está sobrando, no que tá lá parado, que a gente poderia fazer para ajudar outros. Eu já, na hora, né, hoje também pensei, falei, meu Deus, tem camiseta aí, camisa que faz 2 anos que eu não coloco, está aí parada na gaveta, né, e tem igreja aqui perto que recolhe, né, aqui em Sherbrooke tem outros organismos, né, lá como o Armée de Salut e outros, enfim. Às vezes tem gente perto, para quem a gente poderia simplesmente dar um amigo, né, não precisa ser alguém. E então, por exemplo, às vezes a gente tem um filho pequeno, né, e pode falar, você vem com o papai, você vem com a mamãe levar lá nós vamos dar isso aqui para quem está precisando. E aí a gente leva uma vez, leva 2, e a pessoa vai aprendendo com a gente, né, com aquele exercício, a descobrir o prazer de dar, ao prazer de oferecer, o prazer de ver a felicidade daquele que recebe. E às vezes a gente fica preocupado, né, que não consegue, eu chamo meu filho para vir estudar com a gente, mas ele ainda não aceita, mas às vezes ele aceita, você vem com a mamãe, porque é um lugar que é bom ter né, uma pessoa junto, e eu não conheço muito bem, então assim, a gente vai, né, chamando e vai mostrando, e às vezes a pessoa vai se implicando, porque está em muitos dos nossos filhos e filhas, existe uma generosidade natural autêntica, né, que só está precisando ser despertada. E não deixa, né, a gente vai dando videogame, vai dando isso, vai dando aquilo, vai crescendo aquela criaturinha que só quer. E por que não levá-lo, né, num dia que a gente vai entregar um pacote de pão num asilo, numa creche? Por que não comemorar o aniversário daquela criança junto com outras crianças numa creche? Né? E para que ela possa ver que existe uma outra realidade, que existem outros que não têm tudo que ele tem, descobrir, né, o gosto da generosidade. Então isso é algo que nós precisamos não só nós aprendermos, como envolvermos outras pessoas, né? E às vezes tem pessoas que estão no nosso círculo de amizade que não querem ouvir falar de religião, que não querem, mas que têm essa generosidade, que se implicam se são convidados. Olha, nós estamos fazendo uma campanha para ajudar as pessoas que estão precisando, ou para comprar fraldas para um asilo, ou para comprar fraldas para uma creche, né? E a pessoa se implica. E é impressionante, né? Eu acho que essa mensagem de André Luiz aí, ou de Emmanuel, eu não lembro mais, ela é muito interessante porque, assim, às vezes nós temos, e hoje vendo essa reportagem lá sobre a Europa, o pai de família falou assim, minha filha pede, às vezes, um vestidinho, uma camiseta, e eu não tenho como comprar. Né? Eles foram colocados lá num apartamento provisório, que é por pouco tempo, e ganham 400 euros por mês da ajuda social, que é tudo que eles têm nesse momento. E assim, acabou, a vida acabou, porque, né, ele tinha um negócio próprio, tinha um restaurante, uma coisa assim, de repente perdeu tudo, não tinha mais nada. Então, são pessoas que estavam vivendo da caridade, são pessoas que tiveram a vida transformada por uma crise, que poderia ser qualquer um de nós. Né? Então, como tem milhares de pessoas no Brasil, na Europa, no mundo todo que estão vivendo isso. E às vezes a gente fala, é uma camiseta. É uma camiseta, mas se a pessoa fosse numa igreja e aquela camiseta que você tem ali tivesse disponível, é uma coisa a menos para ele se preocupar. É um pão, mas é um pão. Se você tiver um pão para comer naquele dia, você não passa fome. E
assim, a gente vê que como a Lilian falou, nós estamos todos ligados. Né? Nós estamos todos ligados. E não, é simples às vezes, né? É simples. Por exemplo, eu lembro de uma história, né, que uma senhora que tinha um problema muito sério de obsessão e ela procura o Chico, né, e ela fala, ele fala, olha, né, abre um centro espírita e ela fala, não, sem chance, né, não tenho nem como ir no centro espírita, eu vim aqui com uma amiga e porque meu marido é muito católico, ele não quer saber que eu vá no centro espírita. Ele falou, o que tem lá na sua igreja que ajuda os necessitados? Ela falou, a gente tem lá um trabalho de ajuda para as mulheres grávidas, um clube de gestante. Falou, então a senhora, a partir de agora, comece a ir a trabalhar no clube de gestante. E o seu problema vai passar, essas crises vão passar e a senhora vai melhorar. E a mulher, 2, 3 vezes por semana, começou a costurar, trabalhar, ajudar, a recolher material para ajudar as gestantes. E foram décadas trabalhando. Nunca mais teve nenhum problema. Então, é o poder do bem, é o poder do amor, é o poder da caridade. Porque a gente, quando faz isso, né, a gente dispara uma série de processos positivos. Os espíritos, né, são tocados, os nossos inimigos do passado são tocados, eles se comovem, porque falam, poxa, essa pessoa mudou, ele não é mais aquele monstro do passado, ele agora é uma pessoa que está fazendo algo de bom. Né, os familiares daqueles que recebem ajuda, né, às vezes espirituais e encarnados, ficam gratos. É um ciclo de coisas positivas, né? É uma bênção a gente ter essa lucidez, né? Como a Paula falou, a gente está aprendendo, está começando a tomar consciência disso. E principalmente tomar consciência de que nós não precisamos de uma grande obra, nem de ganhar na loteria. Às vezes são movimentos, né? Eu acho muito bacana isso que nós estamos começando a aprender a fazer aqui no nosso trabalho, no nosso grupo, um grupo de pessoas despretensiosamente, que vamos fazer uma campanha para isso, vamos fazer outra para aquilo. Né? Não precisa ter um local, não precisa ter... Né? Pessoas que querem se juntar para fazer o bem. Então, às vezes, é você e o teu filho, você e a tua filha, você e a tua mãe, que vão num asilo para passar uma tarde com as velhinhas. Né? Parece nada, mas é uma alegria para elas. Porque é alguém diferente que vem, que visita. Você sabe tocar violão. Eu não sei, né? Mas você pode ir num asilo e passar uma meia hora com uma pessoa, né? Cantar uma música. Enfim, né? Nós temos sempre alguma coisa. Né? E ler para uma pessoa. Enfim, tem tanta coisa, né? E a maior de todas as coisas, que é a gente divulgar esse conhecimento que nós temos, né? É a maior de todas elas. Se a gente conseguir levar isso para as pessoas, então usa o teu Instagram, usa o teu Facebook, né? Para de publicar coisa que não tem a menor importância e coloca lá as mensaginhas, né? E publica, tá cheio, né? Chico escreveu 500 livros, Divaldo 500, Ivone Pereira 50, tem um monte de material disponível, a gente pode escrever uma mensaginha de nada, né? E por dia e colocar ali, quem lê vai... Né? Porque é esse conhecimento abençoado que impede o desespero, que impede que as pessoas caiam nas obsessões, que impede que os nossos irmãos entrem em processo de angústia, né, de suicídio. Então, essa é a caridade, a grande caridade moral que está à nossa disposição. Nós somos cheios de defeitos, cheios de problemas, mas a gente já sabe como funcionam as coisas, né? E a gente pode partilhar isso com os outros.
E isso pode ser uma benção. Você falou da divulgação pelo Facebook, pelo Instagram. Eu lembrei de uma outra coisa que a gente esquece, né? A gente está na era do WhatsApp, da mensagem, mas a gente esquece que o telefone ainda existe. E tem tantas pessoas isoladas em casa, amigos, amigas, né? Então, se você sabe que tem uma pessoa que está sozinha, liga, né? Porque às vezes é ouvindo a palavra da pessoa, ouvindo a voz, que você vai saber se ela está bem, se ela está precisando de ajuda. E nós sabemos todos o quanto que é difícil você pedir ajuda, né? Quantas pessoas se suicidam e falam, nossa, mas eu nem tinha percebido que ela estava com problema. Ninguém percebeu, nem a família, nem os amigos. Mas será que alguém ligou para perguntar? Será que alguém conversou com ela? Será que... Então, é isso também, porque às vezes a gente fica, mas por causa da pandemia eu não posso sair de casa, eu não posso fazer isso, mas tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Se ligar cada semana você ligar para uma pessoa, né? Que você não vê há muito tempo, que é tua amiga, que você sabe que mora sozinha ou que está isolada porque você quer se proteger. Então, cuidar das pessoas, né, que estão próximas. E uma outra coisa, quando você contou o exemplo do Chico Xavier, dessa senhora, né, que o Chico falou que é o trabalho que queria ajudar na obsessão, não é uma coisa mágica, é porque quando a gente trabalha no bem, a nossa vibração muda. E quando você muda a tua vibração, as obsessões não conseguem mais ficar perto de você, porque você mudou a tua vibração, você tem uma vibração do bem. Então, quanto mais você trabalha no bem, mais a tua vibração é uma vibração positiva. Então, você está se curando, né? Você está se cuidando quando você cuida do outro. Quando você trabalha para o outro, você está trabalhando para você também. Então, é interessante que o André Luiz ele vai explicar bem essa relação, né? Que é realmente uma questão de vibração, de energia que muda. Isso vai criando, né, Val, uma psicosfera positiva na vida, né? Nas pessoas, nos lugares que nós vivemos. Porque nós estamos precisando disso, né? Essa coisa positiva que leva as pessoas para cima, né, e isso está em nós, e nós não precisamos esperar ninguém vir a TV, nada, né? É começar pequenos gestos, isso que a Val falou, né? Às vezes ligar para uma pessoa, mandar um alô, às vezes pessoas mesmo da nossa família que a gente esquece, né? São aqueles com quem a gente tem menos contato, não fala há muito tempo. Mas às vezes mandar um oi, tudo bem, como é que vai, né? Foi até bom a Val falar, que me veio alguns aqui na cabeça. Então, é isso, né? E às vezes você está lá, né, e alguém manda uma mensaginha para você, né? Mesmo com o WhatsApp, te manda lá uma mensaginha e aquilo você fala, oh, meu Deus. Porque é o trabalho do bem, é o trabalho do bem. Aquilo vai indo, né? Aquela mensaginha que você recebeu, te animou, você, ops, deixa eu mandar alguma coisa para alguém. E a gente vai contaminando, né? O bem vai contaminando a vida de todo mundo. E isso é muito bom, né? É uma bênção. E às vezes com muito pouco, né? Quem de nós não tem acesso a livros, a mensagens na internet, às vezes partilhar uma coisa que a gente recebeu. Tem muitos irmãos nossos sofrendo, né? Eu queria particularmente agradecer a caridade de todos vocês nesse grupo, que fazem do início da nossa semana aqui em casa sempre uma semana melhor. Porque a energia que a gente tem aqui faz exatamente o que a Val falou. A gente reequilibra a nossa energia, a gente equilibra o nosso estado de espírito e a gente consegue enfrentar a nossa semana de uma forma muito melhor. Muito obrigada a todos do grupo por essa caridade. Obrigado aos bons espíritos, né, que como disse a Eliana na prece, nos permitiram, né, nos convocaram para estarmos juntos e nos convidaram a estarmos com eles, né. Isso é uma bênção na nossa vida, na vida de todos nós. E isso é precioso, né, por isso que a gente tem que espalhar mesmo, não com proselitismo, não que o bem que a gente sente, que esse bem-estar que a gente sente, que a gente comunique aos outros, né?
as pessoas possam ir descobrindo que sim, é possível estar bem apesar das crises, é possível ter paz, ter serenidade apesar das crises. Se a gente tem confiança em Deus, se a gente tem confiança nos bons espíritos, se a gente confia na providência divina, a gente vai achar um caminho, a gente vai achar uma saída, né? E a gente tem que aprender, né, as lições que nós temos que aprender nesse momento. E é um momento difícil, mas é um momento de aprendizado, né? A gente, se Deus quiser, vai sair mais fortes, né? E mais crescidos disso tudo, mais conscientes, mais sábios, mais gratos, exatamente. Porque até a dor, se a gente souber o papel dela na nossa vida, entender o significado dela, até por isso a gente tem que ser gratos, né? Santa Catarina de Siena dizia: Deus nos ama tanto que nos dá as dificuldades. Então, é simples, né? Parece muito teórico isso, mas é só pensar que a gente manda os filhos para a escola e eles não gostam muitas vezes de ir para a escola. A gente manda fazer os deveres, eles não gostam de fazer os deveres. A gente ensina uma série de coisas que eles, mas a gente, justamente porque a gente os ama, a gente faz, né? Então, Deus nos ama tanto que nos dá as dificuldades. E aos poucos a gente vai aprendendo. Bom, mais alguma coisa? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Porque nós caminhamos aí para o nosso... Só uma fala. A gente não pode esquecer que nós fomos convidados para semear o amor de Deus no coração do nosso próximo, né? Mas é semear e não olhar para trás, porque a colheita não nos pertence. Então, vamos continuar semeando, fazendo as nossas modificações para o nosso crescimento espiritual e levando para o nosso próximo o nosso aprendizado, que isso já é o amor em ação, né? Perfeito. Mais alguém? Senão a gente caminha. Vamos fazer a nossa prece, então? Senhor Jesus, mestre amigo, nós nos sentimos, Senhor, conectados a estes 2000 anos de exemplos, de ensinos, de vidas vividas no amor que o Senhor ensinou, de mestres abençoados que em Teu nome tocaram nossos corações, nos despertaram para a vida. Estávamos perdidos e o Senhor nos encontrou. Estávamos mortos e o Senhor nos ressuscitou. Nós olhamos, Mestre, e vemos estes amigos queridos que visitam nossos lares, que nos abraçam, que nos trazem a imensa ternura do amor de nosso Pai e do Teu amor, Senhor, que nos dizem: vale a pena, meu filho, vale a pena. E nós ouvimos, Senhor, silenciamos, abrimos nosso coração
Pedimos perdão, porque a Tua luz penetra nossa alma, Senhor, e podemos ver que nem tudo está no lugar. A luz mostra o que precisamos mudar, o que precisamos renovar. Mas abençoada luz, porque vendo nós podemos agir. Nós agradecemos, Senhor, o exemplo e o carinho destes amigos queridos. Agradecemos o passe que recebemos, as energias do mais alto que fluem, que caem sobre nós, que alimentam nossos corações, que regeneram nossas almas com esta água bendita que lava nossos corações, que purifica, Senhor, a cada um de nós. Ajuda-nos, Mestre, a compreender o Teu amor, amor incondicional, amor que deixou as alturas celestiais para viver conosco, para caminhar junto de nós, para abraçar aqueles que sofriam, para ajudar aqueles que caminhavam na dor, nas trevas. Nós agradecemos, Senhor, a Tua imensa caridade, a caridade de nos enviar a doutrina espírita, que ilumina nossos caminhos, que acorda nossas almas, que desperta nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a seguir nos Teus passos, a fazermos um pouco mais a cada dia, a sermos parte do Teu trabalho, do Teu esforço. Nós agradecemos, olhando com carinho para estes amigos que nos envolvem nesta noite. Estas almas abençoadas que viveram entre nós, que trabalharam, que ajudaram, que lutaram as nossas lutas, que carregaram igualmente um corpo e todas as dificuldades que com ele vêm, mas que ainda assim estenderam as mãos aos sofredores, iluminaram corações divulgando o conhecimento espiritual, abrandaram o sofrimento e o desespero daqueles que perderam seus entes queridos. Ilumina, Senhor, nossos lares, ilumina nossos familiares, principalmente aqueles que atravessam momentos difíceis, que se sentem perdidos ou revoltados, que ainda não encontraram o sentido da própria vida. Abençoa, Senhor, aqueles mais fragilizados pelas doenças físicas ou pelas terríveis doenças da alma, que eles possam ser amparados, socorridos, que possam vislumbrar a Tua luz, Senhor, e ter o coração desperto e renovado. Fortalece a cada um de nós, Mestre, na nossa pequenez, na nossa insignificância. Que não nos falte, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua presença de luz. Que esta luz inunde nossas vidas, preencha nossos corações. Que nós possamos caminhar, Senhor, nos ajudando mutuamente, orando uns pelos outros, esperando
que cada um possa estender a mão, um olhar, uma prece, que possamos nos sustentar nesta jornada de crescimento. Muito obrigado, Senhor, por estes momentos de paz, de reflexão. Nós nos sentimos ligados pelo coração, Senhor. Há 2000 anos, a tua voz ecoou nas colinas de Israel e ela finalmente nos alcança o coração. Abençoe-nos, Mestre, receba a nossa mais profunda gratidão. E aconteça o que acontecer, venha o que vier, que nós nunca nos afastemos, Senhor, do teu abraço, da tua proteção, do teu amor bendito. Fique conosco, Senhor, nos ilumine, nos proteja, nos ampare em todos os momentos da nossa caminhada. Muito obrigado, Mestre. Que assim seja, Senhor.